Todos acharam? Amém. Graças a Deus, então. Diz assim, então, a palavra de Deus, capítulo 16 de Mateus, versículo 13 em diante. Aleluia. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui, fechamos nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos tua bênção nessa hora, tua unção nessa hora. Unge-nos, Senhor, e concede-nos o entendimento, abre o entendimento, para que possamos compreender tua palavra de uma forma espiritual, Senhor. Alcança-nos nesta parte, alcança o nosso coração, Senhor, com a tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, e que não volta vazia. Aleluias. Assim nos abençoa, nos faz conhecer, Senhor, as tuas palavras. Concede-nos abundantemente o teu Espírito Santo e quebra nessa hora toda a resistência, Senhor, seja mental ou espiritual. Concede agora liberdade, meu Deus, paz, alegria e gozo na tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos este lugar tomados pela tua glória, Senhor, e o espírito de avivamento, de despertamento presente em cada coração, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém, graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Esse é um texto muito importante, um texto que fala muitas coisas. Eu creio que nessa tarde, muitas coisas Deus quer falar conosco. Amém? Ele não me disse o que vai falar hoje nessa tarde. Amém? E só me deu o texto, algumas coisas eu tenho, mas eu não sei muito bem o que ele quer falar para nós, amém? E para mim também. Aleluias. Mas da parte de Deus sempre é importante, amém? Então esteja dependente do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda nessa hora. Me concede a revelação da tua palavra. Diga em nome de Jesus: eu preciso compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E nós vimos que Jesus, ele faz duas perguntas aqui. Amém? Ele faz duas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz para os seus discípulos é esta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Amém? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que era ele, amém, mas o Filho de Deus, também chamado Filho do Homem. E nós vimos a resposta dos discípulos, dizendo, no versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Amém? Aleluias. Então nós observamos o quê? Que tudo que o povo dizia, amém, amados, não identificava quem era Jesus. Amém? Havia uma grande discordância sobre o que o povo falava a respeito de Jesus. Amém? Veja bem, o que o povo dizia ser Jesus? Dizia ser João Batista. Amém? Dizia, João Batista tinha morrido já. Dizia ser Elias. Elias, ó, há quanto tempo? Dizia ser Jeremias, um dos profetas. E outros. Amém? Então você vê que eles diziam muitas coisas.
mas só não diziam quem ele era. Amém? Aleluias. Agora nós vimos uma coisa importante no versículo 13, que Jesus fala o quê? Ele pergunta sobre quem? Sobre o que o povo diz a respeito dele. Amém? O que é o povo? Vamos ver essa miscelânea de ideias, amém, irmãos? De blá blá blás, não é? De opiniões diversas. Isso é um povo que nós chamamos de populacho, amém, irmãos? Porque não conhece a Deus, vivem longe de Deus, não aceitam o convite para se aproximar de Deus, mas querem opinar. Amém? Querem dizer coisas, querem falar coisas que não sabem. Eu tive na prefeitura, né, onde houve lá uma reunião especial com a igreja, né, com os pastores, lideranças, e então o pastor Gilberto Chiquiná, ele apresentou seu trabalho, Chiquiná e tudo, né? Mas no momento ele falou sobre Jesus, né? Ele deixou bem claro que na verdade a solução está em Jesus, que a solução era espiritual, que nós podemos fazer muitas coisas, mas se o coração do homem não se converter a Deus, ele não é sarado de verdade, amém? E disse aquilo ali diante da prefeito, secretários, liderança da prefeitura, né? Foi lindo aquilo ali, amém? Mas quando a secretária vai fazer um discurso, ela quis dizer alguma coisa, amém, amados? Com relação às coisas de Deus, mas ela não sabe, né? Aí eu dava uma furada, uma coisa sobre o Espírito Santo, que não tinha nada a ver. Ainda perguntou, é assim, não é? Aí todo mundo ficou, amém? Você vê muito bem isso, que as pessoas, elas não buscam a Deus, elas não querem conhecer a Deus, mas querem opinar. Já viu o que esse populacho, muitas vezes, a Rede TV, que se junta ali e vão falar a respeito de um assunto importante, e está o pai de santo, está lá o homossexual, está lá a lésbica, não é? Para debater coisas que eles não conhecem, mas opinam com certa segurança que até te impacta. Amém? Mas estão longe de Deus. E assim também era no tempo de Jesus. Entenderam, irmãos? As pessoas, não é? Não se aproximavam de Jesus. Então as opiniões se tornavam diversas. Opiniões infundáveis a respeito de Jesus. Aleluias. E isto fala muito conosco. Quem diz o povo de Jesus? Quando nós vivemos alienados à verdade, quando nós somente observamos de longe, amém? Não temos uma revelação apropriada e a nossa opinião pode ser terrivelmente perigosa. Amém? Eu quero repetir mais uma vez isso. Quando vivemos alienados à verdade, amém? Como cristãos, quando nós somente a observamos de longe, não temos uma revelação apropriada e a nossa opinião pode ser terrivelmente perigosa. Amém? Para nós cristãos, a voz do povo é a voz de Deus. Amém? Então, para nós cristãos, a voz não é, do povo não é a voz de Deus, aliás. Foi errado. Para nós cristãos, a voz de Deus é a palavra de Deus. Amém? Então, para nós cristãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Aleluia. A voz de Deus é a palavra de Deus. Agora, é a palavra de Deus na revelação do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ter a revelação de Deus. Por isso que nós cristãos temos dois elementos que são fundamentais: o conhecer a palavra de Deus e a dependência do Espírito Santo. Amém? Não precisamos ser sábios, amém, queridos? Doutores, não precisamos ser não. Basta que tenha um coração sincero, rendido a Deus e que busque a Ele. Deus vai te conceder tudo aquilo da sua verdade que tu precisa para viver uma vida abençoada com Ele. Amém? Tu não pensa assim, que para servir a Deus, que para alcançar as bênçãos de Deus, tu tem que ser uma pessoa expert, um doutor. Amém? Tem que ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que busca a Deus. Amém, amados? Amém. E você vai receber dele a revelação que tu necessita na sua palavra. Aleluia. Uns
entende mais, outro menos, mas não importa. Para nós o importante é alcançar a eternidade, amém? É um dia morar com Deus para sempre, porque esse é o motivo da nossa fé, amém? Mas aqui nós vimos então essa pergunta de Jesus que nos chama a atenção, amém? Diga, eu preciso de uma revelação de Deus. Diga, eu não posso confiar no povo, amém? Eu creio que Jesus está passando essa mensagem, uma mensagem que nós precisamos pensar, amém? Com que é que nós conversamos? Com que é que nós trocamos ideia a respeito da nossa vida, dos nossos problemas? Com quem? Amém? Onde é que nós buscamos respostas, opiniões? Amém, irmãos? Então nós temos que reconhecer isso. Quem nós somos e onde é que está o nosso tesouro. Aleluia. Nós precisamos buscar a coisa de forma correta. Amém? Nós precisamos da revelação de Deus. Está me ouvindo? Agora, viver uma vida na revelação da palavra, na revelação do Espírito Santo, não é coisa simples, não. Amém? Também não é a coisa impossível. Amém, queridos? Amém. Eu só vou alcançar a revelação do Espírito Santo. Eu só vou alcançar ser uma pessoa, ser conduzida pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Se eu realmente tiver uma posição espiritual em Deus, amém, irmãos? Se eu me render a Ele, se eu buscá-lo a cada dia, se eu procurar saber quais são os princípios que eu tenho que viver como um cristão, amém? E praticar isso. Eu conversava com o pastor Lorena esse dia, muitas pessoas pisam em pequenas coisas, porque acham que não são importantes, amém, irmãos? Mas são as pequenas coisas que são importantes e que decidem a nossa vida, amém, irmãos? Pequenas coisas que nós às vezes desprezamos e colocamos de lado, amém? São essas pequenas coisas, amém? Como uma base para botar o nosso pé, ó. Aqui é como isso de Deus, ó. Pisa aqui, isso aqui, não vai cair nunca, amém? Ele vai marcando a tua caminhada através da palavra da revelação. Pequenas coisas, amém? E muitas vezes nós pisamos preceito, coisas importantes, porque simplesmente achamos que isso não tem importância, amém? O que é que tem importância para nós? É aquilo que tem importância para Deus. Amém, amados? Não é o que tem importância para ti. Se é importante para Deus, isso é importante para a minha vida, então eu praticar. Amém? Eu não tenho que seguir o meu caminho. Eu não tenho que seguir o pensamento meu. Eu tenho que seguir o caminho de Deus, o pensamento de Deus. E Isaías diz o quê? Que os pensamentos de Deus são mais altos e o seu